Oi pessoal, sou o professor Regis Oliveira. Nessa videoaula hoje nós vamos conversar sobre pertencer a um lugar, esse sentimento de pertencimento que nos traz uma identidade, né? Todos nós temos um lugar no mundo que nós podemos chamar de casa, seja esse lugar mesmo uma casa, seja esse lugar um bairro, uma cidade, uma região do país, ok? E nesse cenário, algumas pessoas acabam permanecendo na sua cidade natal, entretanto outras, por vários motivos, podem deixar sua região de origem e fixar moradia em outra cidade ou até mesmo outra região. No seu processo de deslocamento, esse migrante ele leva consigo uma carga de cultura da sua cultura local. E com o tempo, ele aprende a cultura da nova localidade, que faz com que durante esse processo de adaptação o migrante faça comparações, enumere as diferenças entre as regiões, como por exemplo as comidas típicas, o lazer, as festas, as tradições, os hábitos do cotidiano. Em virtude dessas comparações, é que nós decidimos fazer essa videoaula e para a gente aprender mais sobre o patrimônio. O que é o patrimônio? E qual a importância do patrimônio? Quais os tipos de patrimônio de um país, de uma região? Para isso, nós vamos ver essa apresentação preparada. Então, vamos ver o que é patrimônio? Ok, vamos lá. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. Abordando então o tema aqui de patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, toda essa riqueza de bens de uma região, de um país, de uma localidade, que envolve as manifestações populares, as religiões de cultos, né? As tradições tanto de patrimônio material quanto patrimônio imaterial, okay? Que vem no decorrer da sua história ali, trazendo de fato uma importância histórica e cultural para essa região. Okay? Ou seja, é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. É fonte de inspiração, ponto de referência e identidade. Ainda sobre patrimônio, temos que ver a diferença entre patrimônio material e imaterial. E segundo o Decreto de Lei nº 25 de 1937, patrimônio material é o conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Okay? Então, o patrimônio material se trata do patrimônio cultural de um povo. E a cultura material ela está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte, igrejas, museus, monumentos históricos, utensílios, praças. E aqui a gente pode ter o exemplo aqui de alguns. A Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte. Tá? Ela que foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1943 e é um dos pontos turísticos mais importantes de Belo Horizonte. Uma igreja linda. Nós temos aqui também o sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí. Ela pega ali uns 3 municípios ali, tá? E é uma área de proteção da natureza que se localiza nos municípios piauienses do Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Essa outra gravura aqui nós vemos aqui o Centro Histórico de Olinda, conhecido também como a Cidade Alta, ilustra a época da colonização portuguesa no Brasil através da arquitetura. Essas casas aqui eu já tive a oportunidade de passar em frente a elas e algumas casas você vê
aquelas cerâmicas, aqueles azulejos portugueses de 200, quase 300 anos atrás nas paredes. É muito legal, um belo de um passeio. Ainda sobre a diferença entre patrimônio material e imaterial, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. As celebrações, expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A Constituição de 88, nos artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Esse patrimônio imaterial ele é passado de geração em geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente e de sua integração com a natureza e de sua história, ok? A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Então, alguns exemplos são danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, festas, feiras. A gente pode ver aqui a capoeira, nós podemos ver o frevo, o carnaval, a feijoada, a tapioca, o arroz com piqui goiano, a folia de reis, que aliás eu tinha muito medo quando era criança. Então todos esses aí são exemplos muito legais da cultura, da riqueza da cultura nacional e são exemplos de patrimônios imateriais. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar aqui a sugestão de filme como uma atividade para vocês, ok? Narradores de Javé é um filme carregado, extremamente carregado de cultura, do bom humor nordestino. É um filme sensacional, ok? Ele aborda diversos temas, como a formação cultural de um povo, heranças históricas, crenças, valores, e conta mais ou menos a história de um povo que vai perder de uma cidade ali do Vale do Javé, que eles vão uma hidrelétrica vai inundar aquela região deles ali, e eles precisam provar de alguma forma que o patrimônio histórico deles é forte o bastante para impedir essa enchente aí para que a cidade deles seja perdida, seja inundada pelas águas da represa da hidrelétrica. Então eles contratam o carteiro, o carteiro da cidade, que ninguém gosta dele porque ele é malandrão, e eles começam a escrever então toda a história da cultura, as histórias do Vale do Javé. Então fica aí essa recomendação, ok, desse filme, muito legal, que vocês façam bom proveito desse filme e que a gente possa ter aprendido hoje um pouco mais aí sobre o que a riqueza, né? As riquezas do nosso patrimônio material e imaterial. Muito obrigado e até a próxima.